Fala torcedor rubro-negro. Hoje o vídeo vem com uma notícia que, se confirmar, vai abalar o mundo do futebol brasileiro. Flamengo pode fechar o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Antes de mergulhar nessa especulação explosiva, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai fazer qualquer flamenguista vibrar. O Flamengo, como todos sabemos, não é apenas o maior clube do Brasil em termos de torcida, títulos e relevância nacional. Nos últimos anos, o Mengão se consolidou como uma potência dentro e fora de campo, combinando sucesso esportivo, gestão profissional e uma marca que atrai atenção internacional. E agora, especula-se que o clube possa fechar um contrato de patrocínio que ultrapassaria todos os recordes já vistos no futebol brasileiro. Para entender a dimensão dessa especulação, vamos relembrar alguns fatos reais. O Flamengo atualmente possui contratos valiosos, como o da Betano, que se tornou o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro, abrangendo diversas áreas do clube e chegando a cifras históricas de 260 milhões de reais anuais. Além disso, o Mengão possui acordos com grandes empresas nacionais e internacionais em setores como bancos, casas de apostas, bebidas e tecnologia. Esses contratos consolidam o Flamengo como o clube mais valioso do Brasil e servem de base para que especulações sobre patrocínios ainda maiores façam sentido. Agora, imagine uma empresa global, uma multinacional com capacidade de investir cifras bilionárias, olhando para o Flamengo e pensando: esse é o parceiro ideal para levar nossa marca ao Brasil e à América Latina. Estamos falando de um patrocínio que poderia ultrapassar 400 milhões de reais por ano, superando qualquer acordo já fechado na história do futebol nacional. Isso não seria apenas um contrato, seria uma revolução na forma como clubes brasileiros negociam patrocínios. E por que o Flamengo é tão atrativo para essas empresas? A resposta é simples: alcance e engajamento. O clube possui mais de 45 milhões de torcedores no Brasil, além de milhões de seguidores em redes sociais e fãs espalhados pela América Latina. Cada jogo, cada vitória, cada contratação gera repercussão nacional e internacional. Para uma empresa que busca visibilidade e impacto, o Flamengo é uma plataforma incomparável. Mas vamos imaginar como seria esse patrocínio. A empresa poderia entrar como patrocinador master, com direito à camisa, ativações globais e campanhas estratégicas. Além disso, poderiam existir ações digitais, transmissões exclusivas de jogos, conteúdos interativos para torcedores e até experiências imersivas, como realidade aumentada e virtual. Tudo isso transformaria o Flamengo em uma vitrine global, mostrando o poder da nação rubro-negra para o mundo. É claro que um patrocínio desse porte teria impactos imediatos no futebol brasileiro. Outros clubes viriam o Flamengo se distanciar ainda mais financeiramente, criando uma disparidade ainda maior em termos de investimento em elenco, infraestrutura e marketing. Mas para o Mengão, isso representaria reforço de elenco, manutenção de craques e possibilidade de contratar atletas de destaque internacional, fortalecendo a hegemonia esportiva do clube. Outro aspecto fascinante é a comparação com clubes europeus. Se esse patrocínio se concretizar, o Flamengo passaria a operar em patamares financeiros próximos a clubes da elite europeia, como Real Madrid, Manchester United e PSG, não apenas em termos de receita, mas também em visibilidade, marketing e influência global. Isso reforçaria a percepção de que o Mengão é um clube não apenas nacional, mas verdadeiramente global. Além disso, existe a possibilidade de parcerias estratégicas internacionais. Uma multinacional investindo no Flamengo poderia abrir portas para acordos de licenciamento global, produtos oficiais do clube vendidos em outros países, transmissões internacionais de partidas e ações de marketing que ampliem a presença do Mengão no exterior. Isso não apenas gera receita, mas consolida a marca Flamengo no mercado internacional, atraindo ainda mais patrocinadores e investidores. E, claro, não podemos esquecer da torcida. A nação rubro-negra, que já é a maior do Brasil, veria o clube alcançar um patamar inédito. Cada vitória, cada título e cada contrato internacional seria celebrado como prova da força e do prestígio do Mengão. Para torcedores apaixonados, isso representa orgulho, identidade e a sensação de que o Flamengo está construindo um legado histórico. No aspecto econômico, o impacto é ainda maior. Imagine os recursos adicionais sendo investidos em infraestrutura, como modernização do Ninho do Urubu, academias de alto nível para categorias de base e tecnologia de ponta para treinos e recuperação de atletas. Tudo isso reforça a capacidade do clube de manter craques, conquistar títulos e se consolidar como o maior do Brasil e referência mundial. Outro ponto interessante é a projeção futura.
Um patrocínio desse porte poderia abrir caminho para outros contratos globais, ativações internacionais, transmissões em plataformas digitais estrangeiras e presença em torneios internacionais, criando um ciclo virtuoso de crescimento e valorização da marca. Isso transformaria o Flamengo em um clube capaz de rivalizar com gigantes do futebol mundial não apenas em campo, mas também no mercado e no marketing. Agora, vamos imaginar cenários ainda mais ousados, especulando valores, patrocinadores internacionais e os impactos desse contrato na vida do clube e da nação rubro-negra. Primeiro, vamos falar de possíveis patrocinadores globais. O Flamengo é hoje uma marca reconhecida internacionalmente, e várias multinacionais poderiam se interessar por um contrato histórico. A Amazon já mostrou interesse no Flamengo em anos anteriores. Com um contrato bilionário, poderia integrar merchandising global, streaming de jogos exclusivos e campanhas de marketing digital, conectando o clube com milhões de consumidores no mundo inteiro. Apple. Imaginemos um patrocínio que leve a marca Flamengo para produtos premium, experiências digitais interativas, realidade aumentada e conteúdos exclusivos de treinos e partidas. Isso posicionaria o clube em uma esfera tecnológica e de luxo, algo raríssimo no futebol brasileiro. Meta, Facebook ou Instagram poderia criar experiências de engajamento global, conectar torcedores em realidade virtual, transmissões interativas e campanhas virais internacionais. A força da nação rubro-negra seria potencializada a níveis globais. Netflix, com séries, documentários e conteúdos exclusivos sobre o Flamengo, a empresa poderia transformar o clube em fenômeno cultural internacional, reforçando a narrativa de poder e hegemonia do Mengão. Coca-Cola ou Pepsi, marcas globais com tradição em esportes poderiam investir na marca Flamengo, criando produtos licenciados, campanhas e ativações em todos os continentes, aproveitando a força da torcida e a visibilidade do clube. Agora, vamos imaginar valores possíveis. Um contrato desse nível poderia facilmente ultrapassar R$ 400 milhões por ano, considerando patrocínio master, ativações digitais, merchandising global e transmissões internacionais. É importante lembrar que o atual contrato da Betano já é recorde no Brasil, e estamos especulando um patamar ainda mais ousado, colocando o Flamengo em um nível comparável a grandes clubes europeus em termos de receita e valorização de marca. E quais seriam os impactos esportivos? Com recursos bilionários, o Flamengo poderia reforçar o elenco de forma histórica. Imagine manter craques como Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, além de trazer novos talentos internacionais. A infraestrutura também seria modernizada. O Ninho do Urubu poderia ganhar centros de treinamento de última geração, laboratórios de performance e academias para categorias de base, elevando o padrão do futebol brasileiro a níveis globais. Além disso, a torcida teria motivos de sobra para se orgulhar. A nação rubro-negra veria o clube atingindo novos patamares de reconhecimento e poder, não apenas dentro do Brasil, mas em todo o mundo. Cada vitória, cada título, cada ação de marketing global seria celebrada como prova da força e do prestígio do Mengão. No campo de marketing global, os impactos seriam gigantescos. O Flamengo poderia explorar licenciamento de produtos em outros países, transmissões internacionais de jogos, experiências digitais imersivas e ativações globais. Isso não apenas geraria receita, mas também consolidaria a marca Flamengo como referência mundial, atraindo mais patrocinadores e investidores internacionais. Outro ponto fascinante é a comparação com clubes europeus. Se esse patrocínio se concretizar, o Flamengo passaria a competir com Real Madrid, Manchester United e Barcelona não apenas por títulos, mas também por força de marca, receita, marketing e influência global. Torcedores internacionais já começam a perceber o Mengão como gigante latino-americano, e um contrato desse nível apenas reforçaria essa percepção. E quanto aos desafios? Uma negociação desse porte exigiria cuidado com a identidade do clube. O Flamengo é muito mais do que números e contratos, é história, paixão e cultura. Qualquer multinacional interessada teria que respeitar esses valores, garantindo que a essência do Mengão não fosse perdida. Além disso, haveria negociações complexas envolvendo a diretoria, órgãos reguladores e investidores nacionais e internacionais. Mas se tudo ocorrer conforme especulado, o cenário futuro é impressionante. Um contrato bilionário transformaria o Flamengo em referência global, não apenas no futebol, mas em marketing esportivo e cultura popular. A projeção internacional poderia incluir produtos licenciados vendidos em todo o mundo, transmissões internacionais e conteúdos exclusivos em plataformas digitais, amistosos internacionais e presença estratégica em torneios globais.
Ativações digitais de realidade aumentada e virtual para engajamento da torcida. Séries e documentários mostrando a história, títulos e bastidores do Mengão. Em termos de valorização da marca, o Flamengo deixaria de ser apenas o maior clube do Brasil e se tornaria um gigante mundial, capaz de rivalizar com clubes da elite europeia. Isso mudaria para sempre a percepção sobre o futebol brasileiro e colocaria o Mengão em um patamar global nunca antes alcançado por um clube latino-americano. E, claro, a repercussão entre torcedores seria histórica. A nação rubro-negra veria seu clube atingindo níveis inéditos de reconhecimento e força, celebrando títulos, conquistas e a presença do Flamengo no cenário internacional como algo sem precedentes. Para qualquer flamenguista, isso representa orgulho, identidade e a sensação de que o Mengão está escrevendo um novo capítulo na história do futebol mundial. Para finalizar, torcedor rubro-negro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O futuro do Flamengo pode estar prestes a entrar em uma nova era, com o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, colocando o Mengão no mesmo nível dos gigantes do futebol mundial, dominando dentro e fora de campo, com visibilidade internacional e prestígio global. A nação rubro-negra nunca esteve tão próxima de testemunhar uma revolução histórica.